Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, começando em mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer algumas informações bem interessantes. Peço a você que acompanhe esse vídeo até o final. E também peço aí que, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa sua curtida e compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, principalmente para os médios que estão às vezes ou querem ou desejam, né, sair aí da religião, da Umbanda, do Candomblé. A gente vai citar aqui as consequências para quem sai ou para quem está desejando sair de uma religião afro, tá certo? Acompanhe e vamos lá para o conteúdo. Vamos lá, pessoal, para a gente iniciar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você já é membro aqui do canal? Torne-se membro do canal e participe do nosso grupo de WhatsApp. É isso mesmo, grupo do WhatsApp para membros aqui do canal Tudo Sobre Umbanda. É um botão logo aqui abaixo escrito Seja Membro. Você clica nele, escolhe ali alguma das opções e você poderá entrar no nosso grupo de WhatsApp, ok? Pessoal, vamos lá. Consequências para quem sai da macumba, ok? Vamos lá, existe muitas questões envolvendo aí isso, né, essa polêmica. Será que se eu sair ali da Umbanda, será que se eu sair da macumba, isso poderá me trazer algum prejuízo, algum malefício na minha vida? Será que as entidades vão me perseguir? Ou será, né, para os leigos, será que se eu entrar para Umbanda e depois sair, os demônios vão vir atrás de mim? Né, muita gente fica se perguntando sobre essa questão. Na verdade, pessoal, tudo que você ouviu sobre essa questão, que vai ter um malefício, que vai ter uma consequência negativa, é tudo mito. É isso aí, pessoal, é tudo mito. É claro, vamos colocar aqui, pode existir ali algumas consequências se você fizer as coisas de forma errada. É claro que pode. Vamos dar um exemplo aqui bem simples, só para vocês entenderem. Vamos dar um exemplo que você esteja trabalhando em uma empresa e simplesmente você deixa de ir no seu trabalho. O que provavelmente vai acontecer? O seu patrão, o seu chefe vai mandar você embora, ou provavelmente vão descontar ali dinheiro, né? Vão descontar ali algo do seu salário. Por quê? Porque você está deixando de ir. Então, uma das maiores consequências acaba sendo o erro da própria pessoa, o erro do próprio médium. Por quê? Vamos tentar explicar o seguinte. Eu sou da Umbanda, eu sou de Candomblé, sou de matriz africana e quero sair da religião porque não me agrada mais, então eu quero sair, ou seja, vou virar evangélico ou não vou seguir religião nenhuma. Você pode fazer isso? Pode, mas o que devemos entender, e um dos fatores principais, e o que as entidades, né, o que o próprio espiritual, os orixás ou até mesmo Deus, vamos dar esse exemplo, busca em todos nós: ligação com o espiritual e principalmente a nossa evolução, tanto aqui na Terra quanto também no próprio plano espiritual. É a nossa evolução. Essa cobrança, pessoal, ela irá existir em qualquer religião, que é a nossa evolução. Se você for católico, eles vão te cobrar o quê? Evolução espiritual. Se você for evangélico, eles vão te cobrar evolução espiritual. Essa evolução espiritual é de qual forma? É estar ligado ao espiritual. Se é da igreja, é seguir os mandamentos ali que Cristo deixou, né? Se é da Umbanda, é seguir ali as doutrinas umbandistas, que é o seguinte: levar a caridade, fazer a bondade, é trabalhar com essa questão mediúnica, enfim, isso tudo vai te ajudar o quê? Na sua evolução espiritual. E é claro, sempre existirá essa cobrança, independente de religião que você esteja, como eu disse. Vamos dar um exemplo que a pessoa saia do terreiro, a pessoa ela não quer mais frequentar ali a Umbanda, nada do tipo. O que ocorre? Muitas das vezes algumas pessoas acabam tendo ali como consequência em suas vidas algumas coisas que se dão por dizer negativas. Um exemplo bem simples: a pessoa sai do terreiro, ela não quer saber mais de Umbanda, não quer saber mais de entidade, né? E a pessoa perde o emprego. Passa um tempo, a pessoa sofre um acidente. Passa um tempo, a vida da pessoa começa a desandar. A vida amorosa dela
fica para baixo, né? Tudo ali parece que começa a dar errado. E é claro, aquela pessoa ela começa a pôr a culpa onde? Nas entidades. Fala que é perseguição das entidades. Fala que as entidades estão perseguindo ela, que os demônios estão perseguindo. Por quê? Porque ela saiu da macumba. Necessariamente é o contrário, pessoal. É isso aí. É o contrário. Mas por que, Patrick? Ao contrário. Vamos lá. Quando você sai e simplesmente vira as costas, deixa de servir as entidades, ou deixa de agradar, ou deixa de cultuá-las, ou deixa de fazer com que as entidades se aproximem de você, o que vai estar ocorrendo? Elas irão se afastar. As entidades se afastando, os seus orixás se afastando de você, devido à sua própria desistência, o que vai acontecer? Seus campos mediúnicos, o seu lado espiritual, eles estarão vulneráveis. Então, será propício a pessoa que abandonou, virou as costas para aquilo, será muito propício ela sofrer coisas que antes ela não sofria. Exemplo, uma demanda, uma inveja, um olho gordo vindo de outras pessoas. Quando você estava ali cultuando as entidades, ali na força, na presença, trabalhando a sua mediunidade, era como se você tivesse uma proteção extra. Só um exemplo que eu estou dando, viu, pessoal? Aí quando você vira as costas, aquela proteção deixa de existir. Então a inveja e o olho gordo, ele começa a te afetar. Mas por quê? Por culpa das entidades? Não. Por culpa sua, que abaixou a sua vibração e tirou a proteção, né, que você tinha. Então, a questão em si não é nem o cultuar as entidades e nem cultuar os orixás, tá certo? A gente não vai focar nisso. Mas o foco maior para que as coisas comecem a andar é o quê? Quero sair da religião, quero sair da Umbanda, do Candomblé, porque isso não faz parte para mim, não me ajuda. Mas continue trabalhando o seu lado espiritual. Continue na sua evolução espiritual, para que assim você se mantenha fortificado. Em si, as entidades elas vão continuar ao seu lado, elas vão continuar te protegendo independente de qual religião você esteja. Seja na igreja evangélica, no catolicismo, as entidades elas vão estar ao seu lado. No entanto que você continue a evolução, no entanto que você continue a evoluir espiritualmente. Então é claro, se você deixar de evoluir, deixar de se importar com o seu lado espiritual, consequentemente as entidades vão se afastar, aquela proteção que você tinha, você vai deixar de ter, então aquelas vibrações, aquela energia negativa começará a afetar a sua vida. Então, é claro que quando a gente fala consequências para quem sai ali do espiritismo, da macumba, enfim, isso é devido à própria pessoa, o próprio desinteresse da pessoa, não com as entidades, mas sim com a evolução espiritual que ela mesma precisa ter. Agora, uma das outras coisas de extrema importância, pessoal, que a gente tem que citar, além disso, é a cobrança, que muitas pessoas falam que existe uma cobrança espiritual. A cobrança, como eu disse, é a evolução espiritual. Essa cobrança pode existir. Caso contrário, pessoal, a cobrança, você tem que ir no terreiro, ou até mesmo o pai de santo, né? Você decide sair, o pai de santo começa a te cobrar, o pai de santo ali fala que vai jogar macumba em você, fala que vai fazer isso, fala que a sua vida vai andar para trás, fala que agora tudo na sua vida vai ser horrores. Pessoal, tudo mito. Não caia nesse conto do vigário, tá certo? É isso aí, pessoal, não caia nesse conto do vigário. Pensa bem, pessoal, só um exemplo aqui. Se fosse assim tão fácil, uma pessoa pegar e falar, eu vou fazer uma macumba para você, eu vou fazer um feitiço para você. Se fosse assim tão fácil, pensa bem as pessoas famosas que a gente tem hoje em dia, né? Temos aí os famosos, muita gente não gosta deles. Você acha que muita gente já não passou pela cabeça de fazer ali algum mal, de fazer alguma magia para certas pessoas? É claro, mas essas magias não funcionam. Por que não funcionam, pessoal? Porque o que acontece? Para um feitiço te afetar, para um feitiço atingir você, você tem que estar na mesma vibração daquele feitiço, daquela suposta macumba. Então, saiu do terreiro, o pai de santo ameaçou, falou 1001 coisas, bem simples, eleva a sua vibração. Como? Primeiro, não acreditando, né, não se importando com isso e, é claro, se ligando aí ao seu lado espiritual. Ou seja, qualquer religião, até mesmo dentro da sua casa você pode fazer isso, certo? Então, só para vocês entenderem que quando existe essa ameaça, essa cobrança de um pai de santo, falando do próprio espiritual, isso é tudo um mito. Agora vamos entender de extrema importância, vamos entender que quando você deseja sair da religião, ou se você já faz um determinado tempo que você está dentro da religião e você quer sair,
você tem ritualísticas que você fez ali dentro. Exemplo, um assentamento, que é o famoso assentamento, onde que tem materiais ali, quartinha, várias coisas que eram suas, né? E você precisa descartá-las da forma correta. Por que isso? Porque o descarte de forma indevida para você que vai sair pode acabar te prejudicando lá na frente. Bem simples, pessoal. Tudo aquilo que foi feito em prol do seu nome ou que você fez contém a sua energia. E se contém a sua energia, pode ser usada, né, para te fazer algum mal. Então, é claro, vou sair, vou pegar tudo que é meu e vou despachar ou entregar da forma correta, para que eu não tenha também essa ligação, tá certo? Ou então, é claro, pegar aquilo para você. Isso também é de extrema importância. Mas espero que vocês tenham entendido sobre essa questão, um vídeo rápido e curto, mas também deixem nos comentários a sua opinião e a sua sugestão, que é de extrema importância aqui para nós do canal, tá certo? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado e entendido. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, ok? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos!